Olá, boa noite. Estamos começando o programa Paz e Amor a partir de agora. Eu peço licença para entrar aí na sua casa, fazer parte da sua família. E quero dizer o seguinte, que hoje vai ter muita oração por você. Quem está aqui hoje para fazer esse momento muito especial é a pastora Isabel Gouveia. Boa noite, Isabel. Boa noite, minha amiga Suzy Valério. Boa noite, paz e amor. Esse programa está abençoadíssimo. Vai edificar muito sua vida. Fica ligadinho e liga para outras pessoas, porque está imperdível. É verdade, vamos ter orações por diversas causas hoje aqui no programa, tá? Vamos fazer um momento muito forte aqui. E seguinte, semana passada foi um sucesso aqui o programa de louvor, né? E a gente teve muitos, mas muitos pedidos de eu quero o meu louvor. E hoje é que a gente vai sim dedicar um momento bem especial para você que foi lá, pediu e a sua música não foi tocada. Nós escolhemos algumas e a gente também vai ter esse momento aqui em respeito a você, que toda semana está aqui com a gente, que vai no nosso Instagram, que participa. Inclusive você vai lá agora, tá? Paz e Amor Oficial e deixa lá o seu pedido de oração, tá joia? Bom, a gente sabe que é um momento muito difícil que muitos casais, muitas famílias estão vivendo é a questão da separação. Além de ter toda a dor, né, da separação entre o casal, existem casais que não conseguem administrar essa separação em relação aos filhos. Existem casais que começam um relacionamento super bem, né, é o amor da minha vida, mas quando finaliza de um jeito tão feio, tão sujo. E quem paga o pato são os filhos, porque algumas pessoas, alguns pais, algumas mães gostam de utilizar os filhos como objeto de vingança. Eles nem olham para os filhos como o meu filho, minha filha. Eles olham como um objeto de vingança. E isso tem causado sérios problemas em crianças, adolescentes e jovens. Tem pessoas que hoje estão adultas e vivem traumas terríveis dessa época da vida. E hoje a gente está aqui para saber tudo sobre essas questões para a gente não cometer esse mesmo erro. Com fé em Deus, se você é uma pessoa casada, isso nunca vai chegar na sua vida. A gente torce para que o seu relacionamento dure para sempre, até que a morte os separe. Mas as pessoas que estão vivendo um relacionamento difícil, de repente uma separação, tomarem as atitudes corretas em relação aos filhos. E eu tô aqui com a psicóloga Ana Jamile. Boa noite, Ana. Boa noite, Suzy. Boa noite, pessoal de casa. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. E também tem a advogada Marcela Serri. Bem-vinda, Marcela. Obrigada, Suzy, mais uma vez pelo convite. Eu adoro ver esse programa. Obrigada. Saio daqui sempre muito renovada. E vamos lá discutir esses assuntos muito importantes, né, para a família. Guarda compartilhada, guarda interativa, tem tanto tipo de guarda. E qual é a melhor guarda para crianças, né? Como é que os pais têm que combinar isso? Vamos fazer o seguinte, vamos ver um vídeo da Luana Piovani de um bafo grande que está acontecendo entre ela e o ex-companheiro, o ex-marido, e eles têm 3 filhos pequenos, 3. E essas crianças estão no meio de uma confusão terrível entre ela, o ex-marido, e tem outros famosos no meio. A Anitta está namorando lá o ex-marido dela, ela já está com um outro paquera. E as crianças no meio de tudo isso sendo capas de notícias, nos sites de fofoca. E como é que essas crianças vão ficar quando tiverem maiores e terem acesso a tudo isso? Vamos ver, olha aí. É muito comum essa história de que a gente se separa do marido e o marido se separa dos filhos. E aí, ele teve a capacidade de me dizer, meu Deus, querendo me atingir. Imagina, logo eu, dona do circo. Por isso que as crianças dizem que não querem voltar nunca mais para casa. Por isso que as crianças não perguntam de você. Por isso que as crianças não pedem para falar com você ao telefone. Olha ele querendo fazer com que eu fique insegura em relação ao amor dos meus filhos por mim. Querendo me ferir, achando que eu ia ficar mexidinha, porque as crianças dizem que não querem voltar para cá nunca mais. E não pedem para me ligar. Meu Deus do céu, eu fico pensando, meu Deus,
que tipo de pensamento ele tem, né? Qual é a linha de raciocínio dele para achar, primeiro, que isso vai me atingir, segundo, que eu vou acreditar. E não no fato das crianças terem falado, porque as crianças realmente podem até ter falado. Eu sou filha de pais separados, gente. Eu me lembro de toda vez que a minha mãe enchia meu saco, eu pensava, eu preciso morar com meu pai. Gente, pelo amor de Deus, elementar, meu caro Watson. Os seres humanos são todos iguais. Por isso que a psicanálise existe, que é baseada no estudo comportamental dos seres humanos, que tem todos mais ou menos parecidos. A gente acaba passando por quase as mesmas coisas, com personagens diferentes, intensidades diferentes, mas é tudo muito parecido. Enfim. Ainda teve a pachorra de querer me ferir. Ai, meu Deus do céu. E finalizou a conversa depois do bloco de baixarias que me escreveu, que tá lá bem registradinho. Nossa, gente, como a gente passa no veio me dizer que vai voltar com as crianças antes para Portugal. Aí a gente volta pro nome do vídeo, quando você não sabe se sacrificar. Vocês imaginam a frustração das crianças na hora que ele olhar para elas e falar, então, vamos fazer a mala, que vocês não vão ficar aqui com o papai na casa da tia Lelê até o dia tal. A gente vai embora depois de amanhã. Vocês têm ideia o que isso vai causar no coraçãozinho dos meus filhos? E ele me disse isso. E vou te dizer mais, eu não duvido que ele faça. Eu não duvido que ele faça, porque ele não sabe se sacrificar pelos filhos. Ele não entendeu ainda que depois que tem filho, a chave tem que girar, e você não é o número 1 da sua própria vida. Gente, muitas perguntas em relação a esse caso da Luana Piovani com o ex-marido e os 3 filhos pequenos. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer aqui é para a psicóloga, para Ana Jamile. O que é a alienação parental? A gente ouve muito falar sobre isso. O que é isso, Jamile? Bom, eu vou falar aqui como bem no popular, né, para a gente tentar entender e para o pessoal de casa também entender, né, um termo bem simples. Manipulação psicológica. É isso. Alienação parental é manipulação psicológica. O que é, de fato, um exemplo, a mãe ou o pai usar a criança ou o adolescente para manipular o outro. Olha, você vai, mas o seu pai é um monstro, ou a sua mãe não presta, né? Fica jogando a criança contra o outro. Né? Então, isso é uma manipulação psicológica. E chama alienação parental. Que se chama alienação parental. E ela pode acontecer o casal junto ou separado, né? Sim, sim. Né? Porque quando tem na questão do casamento que já não estão dando mais tão certo, né? Que já querem se separar, mas na verdade nem tem aquela questão de eu vou me separar agora. Né? Então, isso já começa a acontecer dentro de casa com os dois. Né? Então, a criança fica até sem saber acreditar em quem. Na hora da separação, por exemplo, a Luana Piovani, ela está sendo, por um lado, ovacionada, por outro lado, extremamente criticada por estar expondo tudo na internet, tá? A gente está expondo aqui porque ela rasga na rede social dela. Não só ela, mas a gente tem outros casos também de famosos que fazem isso, até de não famosos, que ficam famosos na internet por colocarem essas situações, né? E as pessoas realmente gostam, né, de uma fofoca. Essa é a realidade, né? Parece que as pessoas, que assim, a maioria, né, gosta de ver o circo pegando fogo e vai lá e coloca mais fogo no parquinho, né? Bom, muitas críticas à Luana Piovani dizendo ela não deveria estar fazendo isso, ela não precisa estar se expondo dessa forma e principalmente expondo os filhos, né? Se ela está com raiva do ex, que se resolva com ele. Ela tem todos os recursos para que ela não exponha essa briga toda para proteger os filhos, né? A gente sabe que existem muitas mulheres e homens que não são famosos e que até ficam famosos nas redes sociais após exporem uma situação como essa. E essas pessoas expõem porque não tem aonde buscar socorro. E diz, pronto, essa plataforma digital vai ser o meu pedido de socorro, vai ser meu grito, né? A gente até tenta compreender, mas muitos, no caso da Luana Piovani, não compreendem. Outros dizem que ela tá certa, que ela tem que falar mesmo, que esses homens não prestam e papapá. Vamos lá. Isso que ela está fazendo
É considerado alienação parental, psicóloga? Sim. Mesmo que ela não esteja falando mesmo, pro filho? Mesmo que ela não esteja falando, mas as crianças têm acesso à internet, as crianças leem, as crianças escutam, né? Na escola, né? Exatamente. Todo mundo comenta pelo fato de ser famosos, né? Pelo fato de terem a vida tão exposta. E assim as crianças vão ver. E aquilo ali vai ficar. Vamos lá. Muitas pessoas, casais que estão vivendo essa confusão e até utilizando os filhos, né? Às vezes por falta de conhecimento ali, por falta de estrutura emocional, enfim, não pensam nas consequências daquilo. Acha que o que tem que ser feito é a vingança e acabou. O único olhar que a pessoa consegue ter é na raiva do outro, e se eu posso atingir o outro com o meu filho, com o nosso filho, então vamos lá por esse caminho. Agora, quais são as consequências disso tudo para uma criança? Suzy, eu vou te dizer assim, que são consequências até inimagináveis, né? Adultos hoje não conseguem organizar a sua vida por conta de coisas que passaram na infância. Tem 2 anos, tem 4 anos, não vai lembrar? Lembra. Né? Todo aquele material, todo aquele transtorno, tudo aquilo que foi sofrido vai ficar. Né? E se isso não for trabalhado de uma maneira saudável, de uma maneira correta, né? Gera aí um adulto, um adolescente, um adulto cheio de transtornos. Por exemplo, que tipos de transtornos? Pronto, ele pode, um exemplo bem comum, né? Ele pode, vou dar aqui um exemplo, né, de pai e filho, né? Mas aí isso pode também ser entre mãe e filho, né? Tanto faz. Mas aí um exemplo muito claro é quando criança, né? Às vezes os pais querem bater nos filhos. E aí a mãe diz, olha, não faça isso porque quando o seu pai chegar você vai apanhar. Sim. Né? E aí a criança sabe que está fazendo uma coisa que não é tão errado. Poxa, brincando na rua, o que é de errado para o meu pai me bater? Né? E aí a criança vai se retraindo naquilo. Isso é uma alienação parental? Isso é uma alienação parental. Então vamos lá, você tocou num assunto de casais que vivem juntos, tá? Que até vivem bem, felizes, né? E por não terem esse conhecimento, às vezes falam, não tem aquela moral com o filho, aí bota a moral no outro. Olha, se você não obedecer, quando seu pai chegar ou quando sua mãe chegar, você vai se ver com ela. Ou seja, transforma o outro na maior autoridade, a princípio, mas na verdade está transformando o outro num monstro. Isso é uma alienação parental? Exatamente. Olha. E aí quando a Isso criança... causa transtorno também. Muito. E aí a criança vai crescendo com aquilo. E aí, quando ela chega numa certa situação, que ela se depara com uma situação igual, ou que tem alguma coincidência com o que ela passou no passado, então vai vir todo um sentimento à tona. Isso gera depressão, isso gera transtorno de pânico, Olha. Isso gera ansiedade Insegurança. altíssima, insegurança, porque a formação dele foi feita à base de uma insegurança. Olha, quando seu pai chegar, ele vai lhe bater. Quando seu pai chegar, ele vai fazer isso. Medo, ou quando né? a sua mãe chegar, ela vai fazer isso. E dá uma rejeição pela aquele ser, né? Exatamente. Pelo pai ou pela mãe, né? Então, às vezes, ou então toda figura paterna, que é de um pai ou de uma mãe, né? Às vezes isso gera também um problema no casamento, quando a criança cresce. Então, aquela pessoa, a mãe que fez aquilo, é uma figura mulher. Então, muitas vezes ele vai enxergar a mulher na mulher dele. Deixa eu falar com a pastora Isabel, a bispa Isabel Gouveia. Ela aqui falando, eu já lembrei da questão espiritual, que muita gente vê Deus, né, que a gente chama Deus de pai, né? Vê Deus como algo, ai, Deus vai, Deus é mau, Deus, se eu fizer isso, ele vai me mandar pro inferno, ele é mau. Gente, isso é uma alienação parental espiritual. Viajando aqui. Outra situação, né? que nós podemos ver na Bíblia se trata da desonra aos pais. Sim. Quando um filho ele passa a desonrar o pai e a mãe, lá em Efésios 6 vai dizer: honra teu pai e tua mãe para que tudo te corra bem e para que tenha vida longa na terra. Então, quando há essa ameaça, quer seja da mãe ou do pai, vai gerando na criança esse sentimento de revolta. Logo ele vai desenvolver uma desonra para com a mãe,
para com o pai. E aí a vida dele começa a ficar entrelaçada a maldições, como diz também lá em Malaquias. Por isso que Deus fala ao povo que haja reconciliação dos pais com os filhos, para que Deus não venha visitar a terra com maldição. Então, à luz da Bíblia, é muito importante os pais incentivarem os filhos a honrarem, independente da situação que eles se encontram. Se eles estão juntos na vida conjugal ou não. Eles precisam ter essa consciência. Pai e mãe precisam ter essa consciência. De ensinar o filho a honrar um ao outro, né? Pai e mãe, independente da situação que ocorreu. É muito forte, porque tem muitos filhos que não honram os pais hoje, e o pai e a mãe se sentem até, poxa, por que meu filho faz isso? Mas se fizer uma análise, o que a gente fez lá atrás, né? Pode ser a gente ter feito um tipo de coisa assim. A advogada que está aqui com a gente, que é a Marcela Serri. Marcela, quais são os tipos de guarda, né? Eu sei que tem, a famosa é a guarda compartilhada. Isso. E tem também a guarda... Pronto, são 3 tipos de Três guarda. tipos? A guarda compartilhada é a guarda da regra da lei. Não é? Em regra, o juiz, se for para o juiz, né, ele determina que os pais compartilhem a guarda da criança, ou seja, compartilhem as decisões sobre a vida da criança. Como é que funciona essa guarda compartilhada? A criança fica tantos dias comigo, tantos dias com o pai? A criança, pai? ela tem uma residência fixa, seja com o pai ou com a mãe. Não existe mais hoje em dia a obrigatoriedade de ser com a mãe, como já foi no passado, né? Pode ser com o pai ou com a mãe, e ela tem acesso livre ao outro cônjuge, ex-cônjuge. Então, ela mora fixamente com a mãe, ela tem um quarto, por exemplo, na casa da mãe, mas ela vê o pai toda semana, o pai busca na escola, o pai leva para passear, não tem passa fins de hora semana. marcada, essa coisa... É tudo acordado entre o casal. Entre o casal. Então, é compartilhado, não é? É tudo de comum acordo. E se não for tão de comum acordo, o juiz determina. Sim. A visita a cada 15 dias ou a cada semana, 2 dias com o pai, 5 com a mãe. Mas a residência é somente com um. As decisões são tomadas em conjunto, que é o mais importante. E aquele com o qual a criança não reside é o que vai pagar a pensão. O dinheiro que banca, digamos assim, a criança, ele é administrado por um só. Então, se o meu filho mora com o pai, eu visito, tenho livre acesso e pago a pensão alimentícia para que o pai administre, né, todo o mantimento dos alimentos da criança. Que essa questão financeira não é também compartilhada, não. Isso, muita gente tem essa impressão de guarda compartilhada é meio a meio, não é bem assim. É analisado caso a caso pelo juiz, de acordo com a renda de cada um, de acordo com os gastos da criança. Não tem a ver só com a renda, porque é rico, tem que pagar uma pensão milionária. Não, é de acordo com os gastos da criança, com o estilo de vida que a criança deve levar, tendo aqueles pais. Tá. Vamos lá, e qual outro tipo de guarda? 2 outros tipos. Então, temos a guarda unilateral, que é quando a criança ela mora somente com um dos pais, somente um desses pais tem todo o domínio sobre as decisões da vida da criança, então ele vai decidir tudo. Plano de saúde, escola, alimentação, tudo. E o outro, pelo bem da criança, deve sim ter acesso à criança. Uma criança não pode ser isolada do pai ou da mãe. Então, a guarda é unilateral, mas a criança deve ter acesso ao pai. Mas ele à mãe, não decide nada durante o dia a dia. Mas não tem poder de decisão. Esse poder de decisão é todo colocado na mão de um só. E a questão financeira, como é que fica neste caso, da unilateral? A guarda unilateral, muito semelhante com a guarda compartilhada. A criança, ela mora, digamos, né? Ela mora com a mãe, a guarda é toda da mãe, as decisões são da mãe, mas o pai tem que pagar a pensão alimentícia. Ou o contrário. Ou o contrário. E o terceiro tipo de guarda? Pronto. E aí, na letra da lei, quando a guarda compartilhada não é possível, em primeiro plano, a gente deve tentar a guarda alternada. A guarda alternada ela é muito discutida, principalmente no âmbito da psicologia, porque o pai e a mãe eles revezam a criança. Só que revezar por revezar é muito confuso. Na compartilhada, a gente também reveza. Mas na guarda alternada, a criança é como se ela, por exemplo, 7 dias com o pai, 7 com a mãe.
esses 7 dias que ela está com o pai tem total poder sobre a criança. Ele não precisa consultar a mãe para nada. Ele pode dar o alimento que quiser, levar para o lugar que quiser, a hora que quiser. Ele tem total poder de decisões sobre a criança no momento em que a guarda está com ele. No momento em que a criança passa para a guarda da mãe, vai para a casa da mãe, a mãe toma as decisões, a mãe manda na rotina, na alimentação, sem ter que consultar em nenhum momento o pai. E financeiramente, Então, como isso funciona? financeiramente, Um aí não sim, se mete no lugar dividido. dividido. Dividido, exatamente. É até um pouco estranho, Na prática né? fica estranho porque a escola você paga por mês. Como eu vou dividir 7 dias de escola, 7? Não é, a gente vai dividir como se fosse proporcional ao meio, mais ou menos isso. Mas no momento em que a criança está com a mãe banca tudo, alimentação. No momento que está com o pai vai bancar tudo. E as despesas fixas são divididas, saúde e educação, basicamente. No caso da guarda alternada, tem muitos estudos, né, a respeito das consequências psicológicas para a criança. Que a alternada é essa que fica 7 dias com um, 7 dias com o outro. Isso. Ou 15 dias, ou 15 dias. Eu já vi e que também um um caso... não se mexe na decisão do outro. Isso, eu já vi casos de ser 6 meses. Foi um caso próximo a mim, que a mãe morava aqui, o pai morava em Portugal. E, pasmem, a justiça decidiu que a criança ia passar 6 meses aqui e 6 meses em Portugal. Não sei como fizeram com a escola, não compreendi, mas foi a decisão da justiça brasileira. Deixa eu vir aqui para a psicóloga, para Ana Jamile. Ana Jamile, vamos falar dessa última guarda que ela falou, que é exatamente essas 7 dias, ou enfim, metade do tempo com um, metade do tempo com o outro, não se mexe, o pai não se mexe na decisão da mãe. Como é que fica a cabeça dessa criança? Ou desse adolescente? Isso. Confusa, né? Sem saber de fato o que é o quê, onde ele vive, né? Embora ele saiba que tenha uma casa do pai e tenha a casa da mãe, né? Mas onde é um lar? Onde vai se fixar esse lar? Pois é. Então fica maluco, né? muito confuso, principalmente para as crianças que está formando ali toda a sua identidade, está nos passos das suas descobertas, para o adolescente também, né? Então fica muito confuso, sem entender, né? De fato, onde eu moro, por que isso está acontecendo? Porque embora ele tenha consciência de que os pais estejam separados, fica assim uma vírgula lá, um ponto de interrogação na cabeça. Por que isso está acontecendo? Porque também os pais não chegam e não sentam, olha, filho, está acontecendo isso, não está dando mais certo. Os pais não conseguem ser claros com os filhos, né? Então, é importante também haver essa clareza para que as crianças, para que os adolescentes possam elaborar tudo isso que está acontecendo. É muito. Gente, vamos fazer o seguinte, né? É um tema... Muita gente está vivendo isso, mas muita gente mesmo, né? Das melhores famílias, das mais conhecidas, as menos conhecidas. A gente sabe disso dentro e fora da igreja, né? Infelizmente, é uma realidade de muitos, né? Mas a gente tem que estar informado. A gente tem que ter a autorresponsabilidade dos nossos atos, né? Então, assim, por mais que o relacionamento conjugal não tenha dado certo, os filhos, se eles existirem, né? Os filhos... Eles não têm nada a ver com isso, né? A cabeça deles, acho que nós pais não temos o direito de estragar a cabeça, o coração, o psicológico, né? As emoções, a espiritualidade, né? Enfim, o futuro, a vida profissional. Vamos fazer o seguinte, vamos parar um pouco, vamos respirar um pouquinho com louvor. Semana passada a gente teve aqui um programa muito... Já a gente volta com esse tema, tá? A gente teve um programa muito especial de louvor, foi muito lindo o programa, muito poderoso. E muita gente pediu louvor, né? Então, a gente, em respeito a você, a gente escolheu mais pessoas, que não deu pra gente atender todo mundo, né? Mas a gente escolheu mais pessoas hoje pra gente tocar o seu louvor favorito. E eu queria pedir agora, quem fez esse louvor, quem pediu esse louvor foi a Margarete Albuquerque, tá? Aquieta minha alma pra você, Margarete. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Música linda demais. Voltando ao nosso assunto aqui, separação, guardas. Quais são os tipos de guarda para os nossos filhos numa separação? Compartilhada, alternada E unilateral. e unilateral. A gente já explicou como é que funciona cada tipo de guarda. Voltando também voltando a falar da Luana Piovani, né, que é um caso que ultimamente está aí na internet fervendo, né? Psicóloga Ana Jamile.
essa questão de expor. Porque assim como a Luana Piovani, porque é famosa, a gente está falando dela, mas tem muitas outras mães e pais que estão expondo essa briga, né? Como é que é isso? Para a Luana, eu não quero julgar a Luana, tá? Mas assim, vamos falar qual seria a melhor atitude para os filhos numa situação como essa. A melhor atitude, né, que os pais devem tomar é manter o sigilo, né? É uma coisa entre eles que não diz respeito a ninguém, né? Também não querendo julgar, né? Diz respeito aos dois e à criança, né? Também tem a questão da discussão, de saber o que falar no momento que estão com a criança, né? Então, o mais adequado seria, né, manter isso em sigilo, porque é uma coisa que diz respeito ao casal, né, para poder fazer o melhor. Pensando nos filhos, é manter o sigilo, né, para eles dois resolverem entre si. Tá, e né? quando não tem essa condição de um falar com o outro, porque se eles se falarem, a explosão acontece, a explosão da confusão, a bomba atômica surge. E aí, como agir numa situação como essa, assim, psicologicamente falando? Porque a gente vai já saber judicialmente, né, pela lei, como é que a gente tem que agir. Pronto. Psicologicamente falando, na verdade, não tem... Pela psicologia, eu não vejo um meio de ser intermediado, né? A não ser que os pais estejam em terapia, né? Ou a criança também esteja em terapia, né? O que se pode fazer é a psicóloga conversar com os dois, né? Numa terapia de casal, sendo que os dois também, né, têm que quererem estar ali para poder resolver, né? Numa terapia de casal, isso pode ser intermediado, né? E aí a psicóloga ajudá-los a, não sei, enfim, tomar uma melhor decisão para a criança, né? Vamos para a justiça? Tem situação que esse diálogo não existe e nem nunca vai existir. A gente sabe disso, né? Tem casais que se amaram e hoje se odeiam e querem que o outro morra, né? Se encontrarem no meio da rua, as faíscas saem, enfim. Judicialmente, como é que se resolve isso para que a criança, para que os filhos não sejam prejudicados? Eu sempre digo uma coisa: quando você não é capaz de resolver seus problemas, você contrata um advogado para resolver por você. Ou você vai na defensoria pública e constitui um defensor público para defender o seu direito e você poder ficar protegido, blindado. Então, contrate um advogado, entre com o processo na justiça e vá viver sua vida. Vamos lá. Essa questão, primeiramente, sempre quando tem os filhos, tudo começa com dinheiro. Sempre tem dinheiro envolvido. Tem a questão, acho que aí, do orgulho ferido. Sim. Então, nunca eu acho que as discussões vão para um bom caminho quando a gente discute de cabeça quente, principalmente quando tem fama envolvida, dinheiro envolvido. Então, gente, coloca na mão de um advogado e entrega. Pensa nessas crianças. Todas as vezes que a criança vê um pai e uma mãe brigando, então você tem que ficar blindado, protegido no seu lar, como a Jamile falou. No caso aqui, vamos lá, Luana Piovani está expondo a briga dela. Não só a Luana, a gente vai já mostrar um outro caso, ou alguns outros casos, né? Essa família tão linda, olha aí, gente, que família linda, né? Perfeitos, né? Lindos, né? Ela, ele, tão apaixonada na época, falava tanta coisa linda do marido, né? E ele dela. Enfim, 3 filhos, a coisa mais linda do mundo, mas hoje essa família não existe mais dessa forma, né? Porque é para continuar a família, mas dessa forma não existe mais, né? E aí aquele discurso de amor virou em discurso de ódio. No caso, nesse caso da Luana, judicialmente, como é que funciona? Então, tem que existir um processo. Quando as pessoas não têm mais discernimento, como aparenta ser o caso, para decidir o melhor para os próprios filhos, eles nem enxergam mais o que é o melhor para os próprios filhos. Então, é para isso que a justiça está aí. Um juiz, ele é uma pessoa imparcial, ele é uma pessoa que está vendo o problema de fora e ele vai entender, para esse caso específico ou para qualquer outro, qual é o melhor tipo de guarda a ser aplicado. Se o casal tem um mínimo de diálogo, como a gente vinha falando, a regra da lei é que tente-se primeiramente a guarda compartilhada.
Depois de um tempo, foi observado ser impossível, ou então ambas as partes já se manifestaram no próprio processo que não tem interesse em compartilhar a guarda, vem o juiz imparcial dizer: a guarda vai ser unilateral para o pai ou para a mãe, ou a guarda vai ser alternada para que os pais não precisem conviver. Mas mesmo na guarda compartilhada, a gente tem que lembrar que não precisa o pai e a mãe serem amigos. Eles não precisam estar nem em contato um com o outro. É muito comum que na guarda compartilhada, a troca de residência, os pais nem se encontrem. O pai pode pegar o filho com a avó materna, ou a mãe pode pegar o filho para passear e tudo com o avô paterno, com o tio, até com a secretária. Não existe a obrigação do pai e da mãe continuarem amigos, convivendo. Não é isso. Aqueles pais que decidem fazer essa troca na escola, pode também, ou não é um ambiente muito aconselhável? É uma opção. A gente tem que ver sempre o que é o bom para a criança. Tá. Se a criança ela já tem um mínimo de compreensão, ela já entende o que está se passando, tudo tem a ver com o caso específico, realmente. Não é que seja nocivo fazer a troca na escola. Eu conheço muitos casos em que a troca é feita na escola, pai e mãe deixam até a cadeirinha lá, o bebê conforto. Mas tudo é caso a caso, porque tem realmente situações em que a criança já está muito fragilizada. Então, passar por aquela cena no meio de funcionários, professor, de coleguinha, talvez seja muito prejudicial para ela. Mas tem que ser visto caso a caso mesmo. Isabel, Bispa Isabel Gouveia, que está aqui com a gente, né? Essa questão, né? Como é que Deus vê toda essa situação, né? Existe algum ensinamento sobre isso? Algum conselho na palavra de Deus sobre isso? Existe. A Bíblia vai dizer que o perdão, assim como o amor, é uma decisão. Porque ninguém ama os inimigos da noite para o dia. Então, é um mandamento. Por ser um mandamento, você decide ou não obedecer. Então, o melhor conselho, à luz da Bíblia, é você se aproximar muito de Deus para que você receba do Senhor também a capacitação para perdoar. Porque o Senhor nos instrui, nos ensina a seguir em paz com todos. Então, se eu não sigo em paz com aquele que um dia eu me relacionei, eu não posso ver a Deus, eu não posso sonhar um dia estar na presença do Todo-Poderoso. Então, muitas pessoas estão querendo ser perdoadas, mas não perdoam, querendo ser amadas, mas não conseguem amar. E amar quem nos ama é muito fácil. Agora, desafiador e possível é amar aqueles que nos perseguem. É um desafio diário, mas Jesus vai dizer que nada é impossível para Deus. Então, o conselho que eu dou para você que está em casa, ou ferido ou ferida, com uma situação dessa, sem ter um controle emocional, sem ter discernimento, sabedoria para lidar com essa situação, o conselho que eu lhe dou é: ore, se aproxime de Deus, e tudo aquilo que precisa acrescentar na sua vida, Deus vai acrescentar. Se há capacidade para perdoar, Ele vai acrescentar. É muito forte, gente, é muito forte. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver um outro... Tem um outro famoso ou é a briga da Luana ainda? Vamos fazer o seguinte, vamos dar Mileide, né? Mileide Mihaly, Wesley Safadão, né? Wesley é cearense, Mileide Mihaly maranhense. Wesley Safadão, um dos artistas mais famosos do Brasil, acho que atualmente ele é o mais famoso aí, cantor do Brasil, né? Tá no momento dele. E eles começaram um relacionamento lindo e tal, tiveram um filho, era o sonho deles, né? Mas esse relacionamento acabou, segundo Mileide, foi porque Wesley traiu ela, Mileide Mihaly, né? Trocou, na verdade, ela e ficou com a atual esposa, né? Que ele já tem 2 filhos com a atual esposa, e começou uma briga muito grande entre a Mileide e o Wesley. E isso foi pra internet, foi assim um prato cheio, né? Muitos sites de fofoca viveram meses e meses e até anos com essas notícias da Mileide Mihaly e do Wesley Safadão em relação a essa briga por conta do filho. Vamos ver aí. Olha, em áudio, Mileide Mihaly bate boca com Wesley Safadão.
Mas tem um vídeo do áudio, né? Qual o problema de vocês com meu filho? Ela diz nesse vídeo, nesse áudio, né? Tem até um vídeo aí, a gente vai até colocar agora o vídeo. Olha aí a briga toda. Oi, Melissa, boa noite. Boa noite, Wesley. Boa noite, Wesley. Qual é o seu problema? Qual é o problema de todos vocês com o meu filho? Qual é? Me diga aonde você quer chegar com a mente dessa criança. Eu vou pedir ajuda, eu vou no meio do mundo. Você está sendo omisso. Quem a Tiane pensa que é? Pra eu estar trabalhando e ela mandar devolver as coisas do meu filho. Eu não sou uma cachorra. Eu sou uma mãe. Eu não vou fazer isso nunca com você. Você acabou. Acabou a graça. Eu tô te pedindo. Eu estou ligando pra você. Eu estou ligando pra você não dizer que eu não falei com você. Ah, omisso a tudo que essa criança tá passando, você tá ficando louco? Posso falar? Fale, porque se eu te liguei no auge desse campeonato é porque eu quero ouvir o que você, como pai, tem a dizer. Assim que eu peguei o celular do Lute, o celular que você mandou na semana passada, automaticamente eu fui ver, porque primeiro que eu não concordo, tá, com o Yudi ter acesso ao celular, inclusive na ligação que eu fiz com ele, quando você estava com ele, que ele me informou que tinha um celular, eu perguntei se ele tinha acesso à internet, a Instagram, a esse monte de coisa, porque eu acho super perigoso. Pois é, né? Vazaram aí vários áudios. Esse é um deles que a gente está mostrando para vocês, né? E ela diz: qual o problema de vocês com o meu filho? Né? Então é uma briga grande, grande mesmo. Ultimamente ela tem dito que tá tudo bem, né? Tá tudo bem entre eles. E é isso, né? Numa situação com mais uma situação complicada, né? Por exemplo, o filho deles é muito exposto na internet por todos eles, né? Nas alegrias, nessas confusões, né? Como é que tem que ser? Essa criança tem logo que fazer terapia desde cedo, porque senão vai ser bem prejudicada? Como é que fica o coração dessa criança? É o indicado, né? O indicado é que essa criança já passe por um tratamento, né? Já passe por uma terapia, já tenha ali acompanhamento psicológico para saber como que ela vai estar se organizando, como que vai ser na escola, porque isso influencia diretamente na escola, né? Na questão cognitiva, de aprendizado. E aí, assim, é interessante sim, né, que já tenha um acompanhamento, já esteja em terapia, né? Caso os pais queiram ou não queiram, mas assim, é um conselho, né, de psicóloga e de que atende crianças e adolescentes também, né, que isso já seja acompanhado, né, desde, se nem preciso ter nenhum conflito, as crianças hoje já estão precisando. Imagine tendo um conflito desse, né, passando por isso, por tudo isso, na verdade. Vamos ver um outro famoso? Cauã fala da relação, né, com a filha, mesmo estando separado da atriz Grazi Massafera. Vamos ver. A questão da guarda compartilhada é muito importante. A coisa de, 20 anos atrás, isso era impensável. Hoje é o que é recomendado pelos juízes. O conselho que me deram quando a gente se separou foi: viva perto da sua filha e da sua ex-mulher, assim, walking distance. Excelente conselho. Facilita. Facilita. Então a gente também, graças a Deus, a gente tem uma boa relação e conseguiu se organizar, sendo que a vida da nossa filha, ela é toda próxima, assim. Uhum. A gente mora praticamente no mesmo bairro, a Sofia estuda a 2 minutos da minha casa, 5 da casa da mãe. Uma semana inteira com o pai, semana inteira com a mãe? Ela fica de terça para quarta
comigo, aí de quinta para sexta comigo, aí o final de semana com a mãe. Aí no final de semana que vai ser meu, Inverte. eu fico de terça para quarta e aí eu pego na sexta. Eu tenho 2 dias a menos, o que me incomoda. Mas a gente tem uma boa relação e... Sonho, né? De um casal separado. Advogada Marcela Serri. Maduros, né? Terminaram uma relação bem conturbada, famosos os dois. Que exemplo, né? Ele tudo indica que traiu ela com a Isis Valverde, né? Foi bafo na época, os paparazzi atrás da Grazi, e ela confirmou realmente que ele estava com a Isis, né? Então, assim, mas ela buscou muito Deus nessa época, viu, Isabel Gouveia? Muito Deus nessa época. É o socorro, né? É verdade. Deus é o nosso socorro. E eles tomaram uma decisão legal, né? Eu acho que a gente querendo e se empenhando, isso é muito possível. Como eu disse a vocês aqui nos bastidores, eu conheço um caso de perto. A gente se empenhando, imaginando o nosso filho no futuro, que tipo de família que ele gostaria de ter, a gente consegue. Vamos para um outro vídeo que mostra a alienação parental. Como é que funciona? Se você ainda não entendeu, você vai entender agora. Olha aí. Você é muito mesquinho. É o que acontece na novela Salve Jorge, com os personagens de Letícia Spiller e Caco Ciocler. Celso, o pai, usa a filha para atingir a ex-mulher, Antônia. Sabe, ela vai falar que ama você, né? Vai falar que tá com saudade de você, vai falar que não consegue viver sem você. Mas é mentira, filha. Isso se chama alienação parental. A alienação parental é a prática do pai ou da mãe afastar o outro da vida da criança. O pai ou a mãe usa a criança como instrumento de vingança. Na novela, o personagem de Caco Ciocler não aceita a separação. Ele não sabe o que fazer com essa rejeição, ele tá se sentindo traído, rejeitado, e ele não tem mais como atingir essa ex-mulher. E acaba se sobrepondo ao bem da própria criança, né? E não tá percebendo o mal que tá fazendo para a criança. Esse é que é o grande problema. Esse grau, até onde vai o limite do bom senso, do que prejudica, do que não prejudica. O problema é que, pelo que a gente tem ouvido, as coisas são piores até do que está sendo mostrado na novela. E isso pode chegar a lugares muito loucos. Olha, mãe, presta bem atenção. Se vocês continuarem brigando, sou eu que vou me divorciar de vocês. Eu tô indo passear de caiaque amanhã. Você não quer vir comigo? Eu quero sim. Quer o quê? Eu vou andar de caiaque com meu pai. Ó, mas eu tô indo, hein? Você tem que vir dormir aqui em casa, senão não vai dar tempo. Celso, não é o seu fim de semana de pegar a Raíssa. Sua mãe não quer. O que é que não quer, mãe? O que é que Antônio não quer? A Raíssa tá comendo bala antes do almoço. Foi meu pai que me deu. Pois é, foi eu que dei, sim. Ela vai comer quanto ela quiser. Pode dar pra ela. A Raíssa não vai seguir as normas da Antônia. Enquanto ela estiver na minha casa, quem manda sou eu. A gente fica chocada, mas isso é bem comum acontecer, né, Ana Jamile, psicóloga? Demais, né? E aí, muito legal o que a atriz lá diz, né? Se vocês continuarem brigando, quem vai se divorciar de vocês sou eu. Né? Então, é bem assim que, às vezes, as crianças se sentem, né? No meio desse bombardeio todo, né? Ela quer sair daquilo ali, né? Ela não se vê naquele local, né? Então, é extremamente prejudicial. Bom, a gente vai finalizar esse tema. A gente tem muitas perguntas ainda, muitas mesmo, muitas situações, mas acho que a gente já deu uma boa orientação para quem está em casa, uma luz. Esse é o nosso objetivo. Para finalizar, a advogada que está aqui com a gente, Marcela Serri, mas vocês continuam aqui, tá? Um último conselho para esse momento, para quem está vivendo essa situação. No campo jurídico, né, eu sempre aconselho que você realmente deixe a decisão para uma pessoa que está de fora, uma pessoa imparcial. Deixe o juiz analisar o seu caso, busque os seus direitos e blinde a sua criança. Muito bom, muito bom. Psicóloga Ana Jamile, um conselho para quem está vivendo essa situação. Bom, fazer terapia, né? Tanto a criança quanto os pais. Tem né? limite de idade para a criança fazer terapia? Tipo, a partir de idade tal? Hoje não mais, né? A partir de 1 aninho a gente já consegue, sim. Né? A gente tem todos os recursos para ajudar aquela criança. Antes desse último conselho, eu quero te pedir isso aqui também. Como
a gente tem que agir com a criança, a gente tem que falar para a criança toda essa situação da separação. Como é que eu tenho que sentar com meu filho e dizer, filho, filha, papai, mamãe, como é que é? Como é que tem que ser a minha atitude? Pronto, Suzy. Assim, embasado, né, na psicologia, né, antes de tudo acontecer, seria bom, né, se os pais já forem pensando nos filhos, seria bom já entrar numa terapia antes de ter essa revelação, né, antes de contar isso para o filho. Certo. Né, que aí também a psicóloga vai também direcionar, né, não dizer o que a mãe vai falar, né, ficando bem claro, porque a gente não fala, a gente direciona, né, dá uma luz de como que isso pode ser resolvido. Ser dito para aquela criança, para aquele adolescente. Né, da maneira correta, né, para que isso não venha a afetar muito, Mas né? como é? Eu saio com meu filho, eu sento, como é que eu faço? Os dois juntos? Se não tiver condição dos dois juntos, como é que tem que ser essa notícia? Pronto, sempre muita clareza, né? Porque criança são muito sábios, né? E eles sabem sim, percebem tudo o que está acontecendo. Então não adianta fantasiar, Não né? adianta fantasiar, não adianta esconder, não adianta mentir. Falar a verdade. Falar a verdade e ser claro, né? Com muita clareza. E uma outra situação, se está acontecendo uma alienação parental, Deus me livre, eu não estou separada e nem vou me separar nunca, com fé em Jesus Cristo, eu amo meu marido, sou apaixonada por ele por mim. Mas vamos supor, né? Separei, tô com uma desconfiança que está havendo uma alienação parental por parte do ex. Como é que eu abordo meu filho para saber se isso está acontecendo ou não? Como é que é? Assim, na maneira que você for abordar, muitas vezes, ali também já pode acontecer uma alienação parental. Então, assim, é perceber o seu filho. Você é mãe, você é pai, você sabe como seu filho é no dia a dia. E ele vai lhe dar indícios. Tipo rebeldia. Rebeldia. Ele vai dizer, mas meu pai deixa eu fazer isso, mas minha mãe deixa eu fazer isso. Isso já são indícios de alienação parental. parental. Já são indícios, né? A criança em si, ela vai dar indícios. O comportamento dela vai falar por ela. Entendi. Né? Então, os pais têm que perceber. E para finalizar, porque a gente tem muitas e muitas perguntas, mas para finalizar por hoje, esse assunto. Procurem uma terapia para os pais, para os filhos, né? Que isso vai ser de grande ajuda, né? Se não, colocar a cabeça no lugar e seguir em frente.